Vamos fazer a leitura então, o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, irmãos. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, e não o reconheceram. Mas ele lhes disse: Que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: Tu és o único peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, depois de tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. Fez ele menção de ir adiante. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não nos ardia, ou não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados ali os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se aproximou no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. Amém? Graças a Deus. Você pode tomar o teu assento? Bendito seja o Senhor. Na medida do possível, deixe um texto aberto no Evangelho de Lucas, a fim de que eventualmente se possa consultar alguns dos versículos da palavra do Senhor. Este é um texto, irmãos, para os irmãos que são assim mais assíduos na leitura da Bíblia, muito conhecido na verdade. É um texto em que nos dá conta de uma determinada situação vivenciada pelo próprio Senhor Jesus por ocasião dos momentos posteriores à sua ressurreição. E o texto, essencialmente, ele nos dá conta de dois discípulos de Jesus, ou ele nos relata um evento vivenciado por esses dois discípulos de Jesus. A Bíblia diz que depois que chegou o domingo de manhã cedo, ali na cidade de Jerusalém, havia uma grande expectativa. A expectativa era pela ressurreição de Jesus. E segundo o entendimento de muitas pessoas, a instauração do reino de Deus. Que o reino de Deus seria manifesto, que o reino de Deus seria visto por todos a partir do momento em que Jesus viesse a ressuscitar.
E a Bíblia diz que 2 discípulos aguardavam também este evento, assim como muitos outros, esses 2 que o texto nos revela. Só que depois de muito esperar, eles acabaram desanimando, desfalecendo, e eles acabaram por retornar para sua terra, ou para sua casa. O texto nos diz que era a cidadela de Emaús. Percebam que o texto diz, no mesmo dia, 2 deles, 2 discípulos. A Bíblia, neste texto, ela não nos revela quem são exatamente essas 2 pessoas. Mas a Bíblia diz que um deles se chamava Cleopas. Isso está lá no versículo 18, você pode dar uma olhadinha na sua Bíblia. Um deles que se direcionou a Jesus se chamava Cleopas. O nome de outro, a Bíblia nesse texto não revela. Mas quando nós olhamos, irmãos, para o Evangelho de João, no capítulo de número 19, no versículo 25, nós vamos encontrar o texto ali dizendo: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Segundo alguns estudiosos, o nome traduzido por Clopas é o mesmo que lá no Evangelho de Lucas é traduzido por Cleopas. Dito isso, amado, é certo que aqueles 2 discípulos que voltavam para a sua cidadela, para a cidadela de Emaús, eram um indivíduo chamado Cleopas e a sua esposa, Maria. Eles estão voltando para a sua terra. Eles estão voltando para a região de onde eles vieram. E a Bíblia diz que isto foi no mesmo dia em que eles esperavam a manifestação de Jesus. Esses 2 discípulos, eles não eram discípulos distantes de Jesus. Eles eram discípulos próximos, não somente de Jesus, mas eles eram discípulos próximos também dos demais apóstolos. Porque percebam que esta Maria, que era a mulher de Cleopas, ou de Clopas, no texto segundo o Evangelho de João, ela foi uma das que, por ocasião da crucificação de Jesus, ali estava próxima, ali estava a cruz de Jesus. Também o texto este que nós lemos, vai nos dizer lá no versículo de número 22, que quando Cleopas fala com Jesus, ele faz menção às mulheres que foram ao sepulcro pela manhã. E ele diz que aquelas mulheres estavam com eles. Ou seja, ele estava reunido no grupo que era compreendido por aqueles discípulos mais próximos de Jesus, bem como os apóstolos. E as mulheres que ali estavam foram as que foram pela parte da manhã para o sepulcro. E avistaram-se, ou tiveram uma visão de anjos, e voltaram informando a visão que tinham. Percebam com isso que os discípulos não são estranhos, são discípulos próximos. São pessoas que certamente ao longo de sua trajetória com a pessoa de Jesus, eles devem ter tido inúmeras experiências. Não eram pessoas que em algum momento se agregaram àquela grande multidão que normalmente seguia Jesus. Os irmãos, lembrem-se que os evangelhos nos relatam que aonde Jesus estava se aglomerava um número imenso de pessoas. Alguns textos dizem que chegava a um número de em torno de 5.000 pessoas, quando Jesus, por exemplo, alimentou-os, colocando em grupos de 100 e dividindo o pão entre todos. Mas os que estavam próximos a Jesus eram um grupo pequeno, era um grupo seleto, compostos por pessoas que eram mais íntimas de Jesus. Agora, esses discípulos, depois da morte de Jesus, aqueles que eram próximos de Jesus, eles temeram, porque eles pensaram da seguinte forma: disse, bom, agora Jesus morreu, o nosso líder morreu, aquele que estava diante de nós morreu. Agora, o que provavelmente vai acontecer é que os fariseus, os líderes religiosos daquele tempo, eles vão nos perseguir, afinal de contas, nós não temos mais um líder diante de nós, alguém que possa nos defender da ação dos fariseus. E nós vamos encontrar um texto, por exemplo, ali no Evangelho de João, no capítulo de número 20, no versículo 19, que diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou também Jesus e pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Percebam que antes de Jesus aparecer para os discípulos,
Os discípulos estavam fechados e escondidos. A Bíblia diz que de portas cerradas e com medo dos judeus. Aqueles que eram mais próximos de Jesus, eles não estavam lá festejando e aguardando a ressurreição, assim à vista de todos, não. Quando Jesus morreu, eles procuraram um lugar para se esconder, porque eles estavam com medo. Eles entraram dentro de alguma casa naquele período, e a Bíblia diz que eles fecharam as portas e ali ficaram. Todos eles, aqueles que eram próximos de Jesus. Certamente aqueles dois que agora estão voltando ou se direcionando à cidadela de Emaús, estavam ali encerrados com os discípulos até um determinado momento. Porque afinal de contas eles estão ali e eles estão aguardando a ressurreição, aguardando o cumprimento da promessa. Só que chegou a manhã da ressurreição. A Bíblia diz que um grupo de mulheres correu até onde Jesus havia sido posto. E elas tiveram uma visão. Um anjo apareceu para elas e disse: olha, Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. E ele foi para Galiléia diante de vós, como ele havia dito. Essas mulheres, elas voltaram até onde esses discípulos estavam e contaram para eles isto. Só que esses discípulos só tinham até então a palavra das mulheres, porque eles não viram Jesus. Foi isto que este indivíduo que está falando com Jesus diz para Jesus, quando eles estão caminhando, andando pelo caminho. Ele disse: é verdade que algumas mulheres foram até o sepulcro e disseram que tinham tido uma visão, mas não viram Jesus. Agora, irmãos, chegado um determinado momento do dia, como aqueles discípulos não viram Jesus ressuscitado, eles entenderam que a expectativa ou a esperança que eles tinham não haveria de se cumprir. Afinal de contas, Jesus era para ter ressuscitado e era para ter instaurado o reino de Deus na terra. Agora eles estão voltando para a sua cidadela, para a cidadela de Emaús. A Bíblia diz que quando eles chegam em Emaús, já é no final da tarde. Eles estão andando, Jesus se aproxima, vai com eles, e no final da tarde eles estão chegando em Emaús. A Bíblia diz que Emaús dista ou fica distante de Jerusalém 60 estádios. Um estádio naquele tempo era a medida usada naquele período e que correspondia a 185 metros para nós aqui no tempo presente. Dito isso, Jerusalém distava de Emaús mais ou menos 11 quilômetros. 11 quilômetros, para os irmãos terem a noção, é mais ou menos daqui a entrada de Porto Alegre. Então, em saindo de Jerusalém, eles tinham todo aquele trajeto para fazer. Isto levava mais ou menos 3 horas. Eles saíram de Jerusalém, depois de 3 horas eles estão chegando na aldeia de Emaús. E a Bíblia diz que o dia já estava declinando. Dito isso, irmãos, eles devem ter aguardado mais ou menos até umas 4 horas da tarde. Lá pelas 4 horas da tarde, como eles não viram Jesus, como não mudou absolutamente nada segundo o entendimento deles, afinal de contas, Jesus havia dito em muitas ocasiões que o reino de Deus haveria de ser instaurado. Só que passou a manhã da ressurreição, passou 1 hora da tarde, 2, 3, 4 horas da tarde, eles desistiram. 4 horas da tarde, eles devem ter chegado para aqueles outros discípulos que ali estavam aguardando, escondidos, temerosos, e ter dito: olha, para nós chega, para nós acabou, nós vamos voltar para a nossa casa, nós vamos voltar para a nossa cidade, nossa cidadela de Emaús. E se nós sair agora, nós ainda chegamos lá no comecinho da noite, nós não precisamos caminhar durante a noite, nós estamos voltando, nós não queremos mais aguardar junto com vocês, nós estamos voltando para que nós possamos recomeçar a nossa vida. Afinal de contas, isso Cleopas disse para Jesus, nós tínhamos uma expectativa, nós tínhamos uma esperança, nós entendíamos, disse ele, que esse Jesus seria um indivíduo que haveria de restaurar a nação de Israel. Lembrem-se que naquele período Israel estava debaixo do domínio romano. Roma era quem governava Israel. E naquele tempo muitos dos judeus que aguardavam a vinda do Messias,
eles o faziam na expectativa de que o Messias viria e seria um grande guerreiro, um homem, por exemplo, como Davi, um grande líder que se levantaria e que haveria de instaurar o reino de Deus na terra pela força da espada. Só que agora é 4 horas da tarde e não aconteceu absolutamente nada. A esperança que eles tinham, a expectativa que eles tinham acerca da vinda do Messias, aquilo que eles acreditavam que haveria de acontecer, a Bíblia diz que até então aquele momento não aconteceu. E agora a Bíblia diz que estes 2 indivíduos, ou estes 2 discípulos, eles estão voltando para sua casa. Por quê? Porque eles esperavam que o reino de Deus fosse instaurado na terra. E não foi segundo o entendimento deles. Segundo o entendimento deles, a promessa de Jesus não se cumpriu. Porque muitas vezes, irmãos, eles ouviam falar sobre aquilo que Jesus haveria de fazer segundo o entendimento deles. Se nós olharmos para alguns textos da palavra do Senhor, nós vamos perceber que em muitas passagens, o discurso de Jesus era acerca da instauração do reino dos céus, do reino de Deus. Jesus, quando se dirigia para os seus ouvintes, por exemplo, no texto de Mateus 6,33, ele dizia: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus era o foco principal da mensagem de Jesus. Essencialmente, Jesus falava da vinda do reino de Deus. E ele dizia que o reino de Deus tinha que ser priorizado, como nesse texto. Ele dizia: olha, se existe alguma coisa que deve assumir a primazia, o primeiro lugar na vida de vocês, é a instauração do reino de Deus. O reino de Deus deve ser buscado primeiramente. Se o reino de Deus for colocado em primeiro lugar na vida de vocês, então Deus vai agir, as demais coisas Deus vai acrescentar. Mas em primeiro lugar deve ser o reino de Deus. Talvez esses 2 discípulos que voltam agora para sua casa tenham ouvido isso muitas vezes. Jesus chegava para as multidões, como no texto de Mateus 7,21, e dizia: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Jesus, para além de pregar sobre o reino, para além de ordenar que as pessoas tivessem a consciência de priorizar o reino de Deus, ele dizia que para entrar no reino de Deus existiam regras. E as regras estavam relacionadas com o fazer a vontade de Deus. Ele dizia: olha, para se entrar neste reino que será instaurado por Deus, vocês devem aprender a fazer a vontade do Pai que está no céu. Porque isso é premissa para que se possa entrar neste reino que agora ele vem anunciando. Esse era o discurso de Jesus. De tal forma, irmãos, que não era estranho para aqueles discípulos eles pensarem da maneira que eles pensavam. Eles estavam aguardando a instauração deste reino. E até agora não havia acontecido. Era para ter acontecido. Jesus já havia ressuscitado. Só que eles passam a manhã, passam o início da tarde. Pelo meio da tarde não mudou nada. Roma continua reinando. Eles continuam com medo escondido. E eles não eram únicos. Os apóstolos também estavam com medo e estavam escondidos. E o que eles ouviram ao longo do ministério de Jesus foi Jesus falando enfaticamente da instauração de um reino que haveria de se manifestar por ocasião da sua ressurreição. O texto de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 5, vai nos dizer: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mais uma vez se direcionando ao grupo de pessoas que ouviam, em uma outra ocasião, e dizemos: olha, para que se possa entrar no reino de Deus, tem que se fazer a vontade de Deus. Para que se possa entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Quando Jesus orava, diz o texto de Mateus, ele orava e dizia: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, para além de continuamente discursar sobre a vinda do reino de Deus, para além de deixar claro para aqueles que o ouviam
o que era necessário para entrar nesse reino. Quando ele orava a Deus, ele orava e pedia que o reino de Deus viesse. E os discípulos tudo viam isso. Os discípulos acompanharam a trajetória de Jesus. O texto de Lucas, no capítulo de número 9, no versículo 27, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns hão de não provar a morte até que vejam o reino de Deus. Jesus direcionando para aqueles que ouviam, ele dizia: olha, alguns de vocês vão ter o privilégio de ver o reino de Deus estabelecido na terra antes de morrerem. É para a geração de vocês, dizia Jesus. É para este tempo. Eu não venho anunciando um reino que vai ser estabelecido daqui a 1000 anos. Eu venho anunciando um reino que será estabelecido nessa geração. E alguns de vocês vão ver isso. Glória a Deus. Imagina a expectativa, irmãos, que se gerava no coração daquelas pessoas que ouviam Jesus. O povo de Israel estava há anos sendo oprimido pela nação ou pelo Império Romano. Há anos obedecendo ordens. Há anos vivendo segundo os padrões estabelecidos por outra nação. Há anos sendo humilhados. Há anos sendo desprezados. Agora Jesus vem com um discurso dizendo que o reino de Deus seria estabelecido. E que seria estabelecido na geração deles, no tempo deles. Que a promessa era para a vida deles. Certamente o anseio do coração daqueles discípulos era muito grande. A expectativa era muito grande. O texto de Lucas, no capítulo 9, vai nos dizer: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Quando Jesus chama os seus discípulos e comissiona-os pela primeira vez, o que Jesus ordena que os seus discípulos sigam anunciando era justamente o reino de Deus. Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, vocês vão adiante de mim, vocês se espalhem, vão pelas aldeias, vão pelas cidadelas, e quando vocês entrarem, vocês entrem anunciando o reino de Deus, porque o reino de Deus em breve será estabelecido. Aleluia. Certamente, irmãos, o anseio no coração destas pessoas era muito grande. Certamente essas pessoas aguardavam com muita ansiedade a manifestação do reino de Deus. Agora, o texto diz que passou-se aquela manhã e a tarde e nada disso aconteceu. Para aqueles 2 discípulos, foi como que um balde d'água fria. Juntamente com os demais discípulos, eles aguardavam a manifestação do reino. Afinal de contas, é a manhã da ressurreição. Afinal de contas, hoje é o dia em que Jesus se levantará dos mortos com poder e autoridade. É o dia em que Jesus vai assumir a frente da nação e o reino de Deus será instaurado na terra. A dignidade do povo de Israel será novamente estabelecida. E nós, os que somos próximos a Jesus, nós faremos parte deste novo reino. Afinal de contas, o reino será estabelecido e o grande rei Jesus reinará, e nós somos os seus próximos. Nós somos aqueles que haveremos de compor a corte real. Essa era a expectativa deles. Esta era a esperança deles. E essa esperança não estava, irmãos, somente naqueles 2 discípulos, como eu vos disse. Se nós olhamos para o texto de Mateus, no capítulo de número 20, versículo 20 a seguir, diz: então se aproximou dele, Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eram 2 dos apóstolos de Jesus, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Percebam que a expectativa da manifestação de um reino, e que Cristo haveria de reinar, e que haveria algo especial para aqueles que estavam próximos deles, era algo latente no coração de muita gente. Não era algo que somente aqueles 2 discípulos vivenciavam. Não era uma esperança que pairava somente no coração deles. Até então, eles não haviam compreendido a mensagem de Jesus.
Jesus pregou durante 3 anos. Jesus havia morrido e já havia ressuscitado, ainda que eles não tivessem visto a pessoa de Jesus, e até então eles não haviam compreendido a mensagem de Jesus. Até então eles não haviam entendido do que Jesus falava. Porque se a essência da mensagem de Jesus era o reino de Deus, e eles compreendiam que o reino de Deus seria algo instituído a nível humano, a nível físico, eles não haviam compreendido absolutamente nada. A despeito de estarem próximos de Jesus, a despeito de ter visto Jesus fazer muitos sinais, a despeito de ter visto Jesus fazer milagres extraordinários, a verdade é que eles não haviam compreendido a essência da mensagem que Jesus pregava. Porque a essência era a manifestação do reino de Deus. E eles o vislumbravam na expectativa humana e natural. Agora é o 3º dia. Supostamente Jesus deveria ressuscitar e nós nos assentaríamos com Ele no seu novo reino, em lugares privilegiados. Só que chegou o 3º dia, algumas mulheres disseram que tiveram uma visão miraculosa ou milagrosa ou sobrenatural, mas nós não vimos Jesus. E tudo continua da mesma forma e da mesma maneira. Agora eles estão decepcionados, voltando para sua casa. Eles desistiram de esperar, porque afinal de contas, o que eles esperavam não aconteceu. Com isso, irmãos, eu gostaria que os irmãos pensassem qual é a nossa expectativa, ou a sua, ou a minha, no que diz respeito ao reino de Deus. O que nós esperamos em vivendo à luz da palavra de Deus? O que nós esperamos em vivendo o Evangelho de Jesus? Como nós vislumbramos o reino de Deus? O que nós pensamos que o reino de Deus é? O que é a essência do discurso de Jesus? O cerne do discurso de Jesus é para cada um de nós. Como nós entendemos o reino de Deus? Será que nós entendemos o reino de Deus na mesma expectativa desses discípulos? Será que nós imaginamos que o reino de Deus é a instauração de Cristo reinando? E se Cristo está reinando, a partir deste momento eu estarei rodeado de benesses. Agora Cristo está reinando, se Cristo está reinando, nada mais me atinge, porque eu sou próximo dele. Se Cristo está reinando, eu estarei em lugares privilegiados, porque afinal de contas, eu sou próximo dele. Se Cristo está reinando, eu reinarei com Ele nesta vida. E se eu reinarei com Ele nesta vida, nada mais vai me atingir. Se Cristo está reinando, Ele é o Rei. Se Ele está reinando, então eu não terei mais dificuldade nenhuma a nível humano e natural. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Todos os desejos que habitam o meu coração, por mais mirabolantes que sejam, haverão de me ser concedido, porque afinal de contas, Cristo está reinando. Esta era a forma que eles entendiam, mas como nós entendemos? Essa é a pergunta. O que significa para nós a instauração do reino de Cristo? Do que Jesus falava afinal? Jesus falava da manifestação do seu reino, para que nós, eu e você e todos aqueles que ouviram ao longo da história, não tivessem mais nenhuma adversidade nesta vida. Será que o cerne do ensinamento de Jesus diz respeito, ou dizia respeito ao tempo em que ele ministrava, e diz respeito ao nosso tempo, nós que temos acesso à palavra de Deus, a uma vida de privilégios como estes achavam que era? Uma vida em que vai se poder estabelecer aqueles que são mais próximos e terão favores maiores, como os filhos de Zebedeu. Ou aqueles que estarão próximos e talvez não tenham tantos privilégios, mas afinal de contas, ainda farão parte da corte. E ainda terão privilégios, que afinal de contas são próximos do rei. Este era o entendimento que eles tinham. Porque eles tinham uma visão equivocada do Evangelho. Porque eles não tinham compreendido ainda do que Jesus falava. Porque eles não tinham entendido o que era a manifestação do reino do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que eles dizem exatamente isso para Jesus. Nós esperávamos que ele remisse a nação de Israel, quando eles estão caminhando pelo caminho. Essa era a nossa esperança. E a nossa esperança frustrou-se. Aquilo que nós esperávamos ou que nós achávamos que aconteceria, não aconteceu.
E como não aconteceu aquilo que nós imaginávamos que deveria acontecer, não aquilo que Jesus prometeu, porque Jesus não havia prometido isso, mas eles entenderam assim, de forma errada. E como aquilo que eles acharam que deveria acontecer não aconteceu, eles simplesmente disseram para nós: chega. Nós não queremos mais esperar Jesus. Nós não queremos mais estar junto com os discípulos. Nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Porque aquilo que nós desejávamos não aconteceu. E se não aconteceu como nós queríamos, vamos voltar para a nossa vida. Vamos voltar para a nossa casa. O texto de Mateus 28 vai nos dizer: e depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou. O anjo disse isso para as mulheres. E ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis. As mulheres tinham dito isso para os discípulos: é para ir para Galiléia, porque lá Jesus vai se encontrar com todos. Só que esses discípulos, eles estão indo para Emaús. Como não aconteceu o que eles desejavam, como aquilo que eles imaginavam que deveria acontecer não se tornou uma realidade para eles, eles desistiram de seguir a Jesus e de andar por onde Jesus queria, ou de ir para onde Jesus estava ordenando. Os anjos disseram: é para ir para Galiléia, porque o Senhor ordenou, porque é lá que vocês vão ver eles. Só que eles estão indo para Emaús. Muitas vezes, irmãos, quando nós não discernimos o Evangelho de Cristo, quando nós vamos criando expectativas falsas acerca da manifestação do Reino de Deus, quando nós não entendemos o discurso de Jesus ou o cerne do Evangelho, nós nos tornamos assim. Jesus diz: faz isso, e nós fazemos aquilo. Nós vamos gerando no nosso coração expectativas acerca do reino de Deus, ou daquilo que envolve a instauração do reino. Diz: bom, agora Jesus está comigo, a vida tem que mudar. Agora Jesus está comigo, tem que acontecer isso, 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 isso. Se não acontecer isso, então eu não quero mais seguir Jesus. Se o que eu desejo, se o que eu espero, se o que eu compreendo que deveria acontecer na minha vida, uma vez que o reino de Deus tem sido instaurado, não acontecer, para mim acabou. Jesus pode me mandar para lá porque eu vou para cá. É isso que eles estão vivenciando neste momento. Percebam que o texto, irmãos, no capítulo 24, ainda no versículo 15 e 16, vai nos dizer que Jesus se aproximou deles, e os olhos deles estavam como que fechados. Percebam algumas características ou marcas que vai aparecendo na vida das pessoas que estão se distanciando do propósito de Deus. Porque era para ir para Galiléia, eles estão indo para Emaús. Eles estão cada vez mais se distanciando daquilo que Deus tinha para a vida deles. E quando isso acontece, algumas características são latentes na vida de todos. A primeira característica deles, ou a característica mais marcante, foi que eles desistiram da comunhão. A primeira coisa foi: vamos embora. Vamos embora, esposa. Vamos embora, esposo. Nós não queremos mais estar no meio desse grupo de discípulos, porque a esperança que nós tínhamos não aconteceu. E se não aconteceu, nós estamos fazendo o que aqui no meio dessa gente? Nós estamos fazendo o que aqui no meio desse povo? Eles simplesmente desistiram de estar no meio daqueles que dividiam com eles a mesma fé, daqueles que por muito tempo estiveram com eles. Se imagine a convivência que eles tinham. Eles eram um grupo mais íntimo. Eles devem ter passado muitas situações juntas. Eles devem ter orado muitas vezes juntos. Eles devem ter sido muitas vezes abençoados juntos. Só que agora, como o desejo deles não se concretizou como eles esperavam, eles simplesmente desprezaram por completo a comunhão. Vamos embora. Deixa o resto dos discípulos aí. Vamos seguir a nossa vida. Os discípulos permaneceram. Os discípulos estavam com medo. Os discípulos tinham dúvidas. Tinham tudo o que eles tinham. Mas os discípulos não estavam dispostos a abrir mão da comunhão. Os discípulos queriam permanecer juntos esperando. Os discípulos sabiam que se o Senhor havia prometido, em algum momento aconteceria. Se não era como eles imaginavam, de alguma forma seria. Mas aqueles dois, a primeira coisa, eles abrem mão da comunhão. Eles começam a se afastar do grupo de discípulos. E aquele indivíduo
que vai se afastando do plano de Deus, a primeira coisa que ele faz é se distanciar dos irmãos. Você pode perceber isso. Você quer saber como uma pessoa está saindo da direção de Deus? Você vai notar que ela não tem mais prazer em estar junto com os irmãos. Você vai notar que ela não tem mais prazer em estar na igreja. Você vai notar que ela não tem mais prazer em se reunir com aqueles que compartilham a mesma fé que ela. Essa é a primeira marca, irmãos. Quando isso acontece, é a luz vermelha acendendo, indicando que alguma coisa não está bem, que alguma coisa não está certa, que alguma coisa está errada na vida daquela pessoa. A segunda marca é essa. Jesus está andando com eles, mas o texto diz que os olhos deles estavam como que fechados. A despeito de Jesus estar próximo a eles, eles não conseguiam ver Jesus. Jesus estava ali, mas eles não viam. Jesus está caminhando com eles, mas eles não percebiam que era a pessoa de Jesus. A segunda marca é essa, irmãos. Para aquele indivíduo que está se afastando da vontade de Deus, do plano de Deus. Ele não consegue mais ver Deus operando. Porque ele só consegue ver Deus operando naquilo que ele acha que deve acontecer. Se não acontece da maneira que ele quer, ele não vê mais Deus. Jesus está andando com eles, mas eles não estão vendo mais isso. A Bíblia diz que Jesus continua andando com eles e questiona eles, mas vocês estão falando do quê? A Bíblia diz no texto de Lucas 24:17 que eles param entristecidos. A terceira marca é esta: o coração daqueles dois indivíduos que estão se afastando da vontade de Deus está se tornando triste. Eles estão se entristecendo. À medida em que eles vão caminhando, à medida em que eles vão andando e vão conversando sobre o que havia acontecido, e que Jesus chega e indaga a eles, a Bíblia diz que eles param entristecidos. Eles exteriorizam aquilo que está interiorizado. A terceira marca para aquele indivíduo que está se afastando do plano e do projeto e do propósito de Deus, fatalmente haverá de se revelar nessa forma. A pessoa começa a se entristecer. A vida começa a perder o brilho. A vida começa a ficar sem sentido. Os dias começam a ser iguais. Não se encontra mais prazer naquilo que outrora se encontrava. Porque a tristeza vai assumindo lugares no coração, aonde outrora existia alegria, produzida pela presença do Espírito de Deus. Agora, à medida em que ela se afasta do plano e da vontade de Deus, o coração vai se entristecendo. E se isso não é tratado, irmãos, as pessoas se tornam amargas. E não foi isso que Jesus prometeu para o seu povo. O que Jesus prometeu para a igreja foi momentos de alegria plena. O texto, irmãos, nos diz que Jesus, então, vendo a condição daqueles dois discípulos, ele percebe que só tem um remédio, só tem uma solução. E o texto vai nos dizer no versículo 27, e começando lá por Moisés, desde o início, e passando por todos os profetas, explica-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Como eles tinham uma visão errada do que Jesus estava falando. Como eles tinham uma visão errada do que Jesus pregava. Jesus tem que começar lá do início. Tem que zerar tudo. Tem que deixar de lado tudo aquilo que se acreditava ser a verdade pela qual ele vivia. Porque vocês vão perceber que o texto diz que eles vinham falando das coisas que aconteciam. Não era nada estranho para eles. Eles estavam conversando sobre aquilo. E quando Jesus pergunta, eles dizem: aconteceu com Jesus Nazareno, varão profeta e poderoso diante de Deus em obras e palavras, e como as autoridades o prenderam, e nós esperávamos que ele remisse Israel. Jesus disse: zera tudo que vocês acham que é verdade na mente de vocês. Começa do começo de novo. Começa a buscar entender o que a palavra de Deus diz. Começa a buscar entender o que de fato Jesus vem fazer nesta terra. Começa a buscar compreender o que é a instauração do reino de Deus. Porque se a gente segue no nosso erro, irmão, se a gente segue com aquela ideia distorcida da palavra de Deus, nós nunca vamos conseguir, de fato, de verdade, experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque a gente vai criando para a nossa vida certas coisas que não estão associadas com a verdade revelada pela palavra.
a gente vai criando certas ideias de como deve ser a nossa relação com Deus, ou como Cristo se relaciona conosco, que destoam completamente da sua palavra, e a gente vai vivendo aquilo como se aquilo fosse uma verdade, até o momento que a gente se frustra, e que a gente descobre que não é tão verdade assim. Jesus, a Bíblia diz, começa a explicar para eles de novo a Escritura. É assim, não é como tu imagina, é assim. A maneira é esta, o caminho é este. Não é como eu imagino que deve ser, mas é como as Escrituras ensinam que deve ser. Porque a única maneira de eu de fato cair nas graças de Deus não é fazendo a minha vontade, mas é fazendo a vontade de Deus revelada por sua palavra. Glória a Deus. E é isso que Jesus propõe para esses discípulos. E a Bíblia diz que esses discípulos, eles imaginavam que o reino de Deus se instauraria assim. Seria um reino natural. Agora, quando nós lemos, irmãos, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, versículo 20 e 21, o texto vai nos dizer, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus ensinava era isso. O que eles imaginavam era fruto da imaginação deles. Jesus vem dizendo que o reino de Deus seria instaurado na terra, sim, mas aonde o reino de Deus se instauraria? Se instauraria dentro do ser humano. Este é o local aonde Jesus está dizendo que o reino de Deus seria instaurado. Não era um reino físico, não era um reino humano, natural, não era um reinado que se oporia a Roma, não era nada disso. Jesus vem dizendo que o reino de Deus estava próximo e seria instaurado dentro deles. Amém. Porque a única forma, irmãos, de o ser humano de fato e de verdade alcançar a graça de Deus é se Cristo reinar dentro de nós. Aleluia. Se o reino de Deus estiver instaurado dentro de nós, então este reino terá um rei, e este rei será Cristo. Se Cristo reinar dentro de nós, então o reino de Deus foi instaurado dentro de nós. Então, de fato e de verdade, nós conseguimos entender e viver aquilo que Jesus estava anunciando, coisa que esses discípulos até então não entendiam. O texto de João, no capítulo 18, versículo 36, vai dizer que Jesus, respondendo a Pilatos, diz, o meu reino não é deste mundo, não é algo natural, não é algo humano. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos pelejariam por mim, mas o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Jesus deixava isso claro para aqueles que o ouviam, só que muitos não conseguiam compreender isso. De tal forma, irmãos, que desejo do meu coração é que você compreenda isso. Quando nós não entendemos o plano de Deus, quando nós não entendemos o propósito de Deus como esses discípulos, e nós nos afastamos da vontade de Deus para a nossa vida, isso acaba fatalmente tendo consigo um preço. Para que nós venhamos voltar ao centro da vontade de Deus, nós temos que entender o que a Bíblia diz. E nós temos que permitir que o reino de Deus seja instaurado dentro de cada um de nós. A única maneira de nós alcançarmos a plenitude da promessa é se Cristo reinar em nós. Lembre-se que a promessa de Jesus foi de estar conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus foi de Ele, o Pai, vir e fazer morada dentro de nós pela presença do Seu Espírito Santo. A instauração do Seu reino em nossa vida. E se Ele reina em nossa vida, não é mais segundo a nossa vontade. Não é mais pelo caminho que nós queremos. Não é mais da nossa forma. É segundo a vontade dEle. É pelo caminho que Ele deseja. É da forma que Ele determina. Quando isso acontece, então sim, nós haveremos de alcançar a promessa do Senhor. A Bíblia diz que esses discípulos, eles chegam em Emaús, final da tarde, o dia já está declinando. E a Bíblia diz que Jesus faz menção de seguir. Eles chegam para Jesus e dizem, não, fica conosco. Já é tarde, o dia já declina. Entra em nossa casa, pousa em nossa casa. Amanhã tu segue a tua jornada. E até então eles não tinham ainda compreendido quem Jesus era. No momento em que eles se sentam à mesa e partem o pão,
a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Glória a Deus. Quando os olhos deles se abriram, eles olharam um para o outro e disseram: não nos ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. E naquele mesmo momento, a Bíblia diz, eles voltaram para Jerusalém, mais 11 quilômetros pela frente. Quando eles voltaram, eles encontraram os discípulos reunidos lá no mesmo lugar, porque os discípulos continuaram. Eles saíram, mas os discípulos continuaram. Os discípulos ainda estavam crendo. Quando eles chegaram junto aos discípulos, os discípulos disseram: olha, é verdade, o mestre já ressuscitou e já apareceu a Simão. E eles disseram: é verdade, nós o encontramos também no caminho. Quando isso acontece, a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Porque agora novamente eles estão na comunhão. Porque agora novamente eles estão no meio dos discípulos. Porque agora novamente eles estão dispostos a seguir pelo caminho que Jesus aponta. Novamente o coração deles se alegrou, porque novamente eles voltaram ao centro da vontade do Senhor. E agora eles desfrutam da comunhão. Hoje nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é o momento de mais íntima comunhão da igreja. É o momento em que nós trazemos à memória os méritos de Cristo no Calvário, a graça gloriosa que nos tem sido concedida, que nós trazemos à memória os feitos e as obras do Senhor por amor a cada um de nós. É o momento em que nós trazemos à memória a graça que nos tem sido concedida por Deus Pai através da pessoa de Jesus. Dito isso, eu queria pedir que você estivesse de pé um instante. Louvado seja Deus.